Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Lucas Cavalcante, aqui da UFPE. A gente está chegando na 7ª aula da disciplina Tópicos Especiais em Geografia Física 2, que o título da disciplina é Geossistemas. Então, é uma disciplina que foi pensada para que a gente conversasse um pouco sobre a ideia de geossistema na geografia, principalmente na perspectiva lá do Vitor Sochava, que é uma visão que a gente trabalha menos, que é menos acessível para a gente, principalmente por causa de barreiras aí de idioma, essas questões. Então, hoje o tema da aula especificamente é sobre como é que os geossistemas eles foram tratados no Brasil. Professor, fica o texto do estudo de geossistemas social para a semana que vem? Poderia confirmar? Fica, Larissa. Na verdade, eu vou confirmar no final da aula, mas são 2 textos para a semana que vem. Aí, se der tempo, a gente faz os 2. Se não, a gente faz um só. Então, vamos lá. Recapitulando mais uma vez, o que é que a gente viu, para vocês se lembrarem. A gente teve uma aula há 6 semanas atrás, 7 semanas atrás. A gente fez um percurso histórico sobre fatores que influenciaram a ideia, e o surgimento aí do termo, da palavra geossistema. A gente viu que foi uma palavra que surgiu dentro de um contexto aí da nova geografia, dentro do contexto da teoria de sistemas. A gente viu que tinha alguns aspectos da ideia de geossistemas que já estavam presentes na geografia há muito tempo, E a gente falou um pouco disso. Na aula seguinte, na segunda aula, a gente falou sobre a cartografia de paisagens no início do século XX, justamente para dar suporte aí ao que a gente ia falar posteriormente sobre o trabalho do Vitor Sochava e etc. Então, a gente viu como foi o crescimento da cartografia de paisagem aí na esteira do pensamento de Humboldt e do desenvolvimento de tecnologias aí de fotografias aéreas, técnicas de fotogrametria, como foi que isso se espalhou pelo mundo, como foi que isso se multiplicou em diferentes países e terminou gerando uma variabilidade terminológica muito grande aí. Então, a gente viu esse aspecto também. A gente falou um pouco sobre essas unidades de paisagem de diferentes níveis, como é que o pessoal chamava isso em língua inglesa e francês, como é que fazia isso na Rússia. Depois a gente começou a falar especificamente sobre o Vitor Sochava. Primeiro a gente fez um panorama da trajetória acadêmica dele, falamos sobre a formação do Vitor Sochava, qual era a formação dele, onde ele trabalhou, quais as pessoas com quem ele se relacionou, as diferentes etapas aí da vida dele. E como foi que a ideia de geossistemas foi aparecendo, no contexto do trabalho dele. A gente falou um pouco também, depois, do conceito de geossistemas em Vitor Sochava, e aí a gente foi mais específico a respeito de como essa ideia evoluiu, como ele foi construindo categorias associadas à ideia de geossistema, a partir da abordagem que ele se propôs, a abordagem de monitoramento da paisagem, de estudos estacionais e etc. A gente viu que ele focou muito mais em aspectos locais, no que ele chamou de geotopologia, do que em outros aspectos, embora ele tenha pensado e discutido aspectos regionais, planetários, etc. O foco do levantamento de dados, da pesquisa dele, foi mais a nível de estações, locais. A gente viu que o trabalho era um trabalho ultra detalhado, baseado em pequenas áreas ali, perfis de 1,5 km, onde você tinha uma sucessão de pequenas unidades de paisagem ali, as faces físico-geográficas. Depois disso, a gente falou um pouco sobre a teoria de geossistemas em si. A gente viu por que é possível chamar a teoria de geossistemas de teoria, porque ela tem aspectos explicativos da realidade e da diversidade de paisagem. É uma teoria da diversidade de paisagens, que tenta explicar a diversidade de paisagens, principalmente a nível local. A gente viu isso a partir do conceito de epifaces. O que mais que a gente viu nesse dia? E a gente vê esses aspectos aí principalmente.
semana passada a gente falou de alguns desdobramentos recentes, a gente mostrando, quando falou de teoria de geossistemas, um trabalho mais, um exemplo de mapeamento, né? A gente já tinha visto o exemplo de estudos estacionais, e aí a gente viu um exemplo de mapeamento no trabalho da Júlia Vanteeva. Em desdobramentos recentes, a gente viu diferentes aspectos aí da geografia russa, principalmente após o final da União Soviética, como foi que a geografia russa, para onde a geografia russa foi, como ela se diversificou, né? E aí a gente vai tratar hoje do seguinte: hoje a gente vai tratar dos geossistemas no Brasil, né? Como é que esse conceito chegou no Brasil, o que foi que ele passou, por onde ele passou, qual era o contexto da geografia brasileira na época em que os geossistemas apareceram, né? O conceito de geossistema apareceu, como é que ele foi recebido e como é que ele foi trabalhado por diferentes autores, tá certo? Obviamente, eu não trabalhei todos os autores que falam do conceito de geossistema no Brasil, tem muita gente, né? Então eu tentei tratar só daqueles que viveram aquela época principalmente o pessoal que viveu aquela época da chegada do conceito de geossistemas aqui no país. Deixa eu só desmarcar as notificações aqui do WhatsApp para não ficar bagunçando. Então, e aí um dos livros importantes, né, que tem mais memórias do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, é um dos que a gente vai falar hoje. Esse livro de geossistemas é a história de uma procura, que o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro ele vai fazer um resgate aí da relação dele com o conceito de geossistemas. E aí, do ponto de vista historiográfico, que é mais a abordagem dessa disciplina, é mais uma abordagem da gente contar a história, né, contar uma história sobre os geossistemas. Esse livro é muito bom, tá certo? E aí, eu lembro a primeira vez que eu vi esse livro, eu estava no primeiro período de geografia, acho que primeiro e segundo período, e aí eu estava com a ideia de sistemas em geografia, né? Será que existem geossistemas, etc. E aí eu tinha chegado nisso a partir de Milton Santos, porque ele definiu lá espaço geográfico como sendo sistemas de conjunto de sistemas de objetos, sistemas de ações, etc. Eu fiquei pensando, poxa, será que alguém já utilizou essa terminologia? Aí eu achei esse livro, aí eu olhei assim e disse, poxa, não tem muito a ver com o que Milton Santos fala, não. E deixei para lá. E aí depois, quando eu fui lendo mais, passando aí minha vida acadêmica, eu voltei para ele e disse, poxa, esse livro é importante, né? Mas então vamos seguindo aqui, depois eu vou contar algumas coisas. Então eu dividi essa aula em 2 tópicos, tá certo? Essa aula é curtinha, eu acho que vai ser a mais curta de todas. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre geossistema no Brasil, contexto e recepção. O que é isso? Como foi que o conceito de geossistemas ele chegou no Brasil, né? Qual era o contexto da geografia brasileira na época e como esse conceito ele foi recebido, né? O que a gente pode dizer a respeito disso, né? Vamos por partes aí. Tem muita coisa para falar. Então, a primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: se a gente for olhar nas datas de publicação dos textos, né, a gente tem três textos principais em português que não foram produzidos no Brasil sobre geossistemas e que chegaram aqui no Brasil na década de 70, tá certo? Que textos foram esses, né? São os textos que a gente vai trabalhar, 2 deles, né? É o texto do Bertrand, Paisagem e Geografia Física Global, que foi publicado em 1968, a gente já falou dele lá atrás, né? Ele foi traduzido pela professora Olga Cruz e divulgado entre os colegas ali da USP, da Unesp de Rio Claro, aquele pessoal ali, principalmente de São Paulo, e quem dialogava muito com eles, Minas, Santa Catarina, etc. Né? E aí foi um conceito, o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, no livro Geossistema, a História de uma Procura, ele vai dizer que foi um conceito que chamou a atenção de todo mundo e teve um impacto positivo, né? Não tanto o trabalho de Bertrand em si, quanto
foi mais a palavra, a epígrafe geossistema, né? Ela foi bem quista, porque o que é que estava em voga na época? O que estava muito em voga na época era a nova geografia, né? Qual era o contexto aí? Eu acho que foi em 76, o Cristofoletti ele publicou um texto que chama As Características da Nova Geografia, né? E aí era uma temática da geografia que estava crescendo, que ficou conhecida também como geografia teorética ou geografia quantitativa. E a gente viu nas aulas anteriores que Sochav era um partidário, né, dessa perspectiva em geografia. E era uma perspectiva que ela se baseava muito na modelagem matemática, na aplicação de estatística. Era uma perspectiva, na verdade, eu acho que o legado da nova geografia é justamente o rigor metodológico, né, para a ciência geográfica, né, aplicação de estatística, aplicação de modelagem matemática, modelagem numérica. Foi por volta dessa época também que surgiu o conceito de organizações espaciais, né, e a ideia de que a geografia estudaria organizações espaciais. Quem divulgou muito isso no Brasil foi o Antônio Cristofoletti, né? E aí esses textos, eles vêm, eles surgem nessa época, tá certo? O primeiro, que foi traduzido para o português, foi o texto do Georges Bertrand, foi o texto que chegou primeiro no Brasil, né? Em 1976. Por que eu botei 76? Eu acho que é 77. Tá. Em 77, não é 76 aqui, não é 77, foi traduzido um segundo texto de Sochav, que chama Estudo de Geossistemas. Em 78 foi traduzido outro, que foi publicado na revista Biogeografia, né, no período de Biogeografia, que chama Por uma Teoria de Classificação de Geossistemas de Vida Terrestre. Esse texto, aí então as datas seriam 1977, 72, 77 e 78. Então, estava nesse contexto, né, a geografia brasileira, principalmente aquele eixo ali, Rio-São Paulo, Minas Gerais, até o sul do Brasil, eles estavam muito nessa onda da nova geografia, da geografia teórica quantitativa. O que é que tinha de novo? Da aplicação da abordagem sistêmica na geografia, o estudo de organizações espaciais, né? E aí esses textos eles vieram no conjunto, né, dessas perspectivas aí, certo? Então, o último texto que foi publicado de Sochav em português, que esse é Por uma Teoria de Classificação de Geossistemas de Vida Terrestre, ele é do início da década de 70. Ele é de 72, né? Se eu não me engano, quem recebeu esses dois textos do próprio Sochav foi o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, né? Inclusive o Sochav enviou uma carta para ele, lá em francês, em russo e em francês. E aí na carta, não sei se vocês já leram essa carta, uma cartinha pequenininha, ele diz lá no final que ele está terminando de preparar um livro sobre a teoria de geossistemas, isso em 1970 e... cadê o livro, meu Deus? Estava aqui. Está aqui ainda? Não, está aqui. Em 1977, eu acho, o Sochav manda uma carta para o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, e aí ele diz que vai enviar esse livro, que era aquele livro principal, né, que a gente falou, a Introdução à Teoria de Geossistemas. Deixa eu ver aqui na carta dele. Ele diz assim, estou preparando uma publicação do meu livro Introdução ao Estudo de Geossistemas, né, que vai ser publicado em 1978, que eu vou lhe enviar uma cópia para você e outras universidades. Ele enviou essa carta para o professor Carlos Augusto, tem a data, meu Deus, deixa eu ver aqui, 1977, 12 de abril de 77, né? Eu não sei se o professor Carlos Augusto chegou a receber esse livro. O professor Vitor Sochav faleceu um pouco depois. O Carlos Augusto ele disse que foi à Rússia em 1979, e aí o Kraukes e o Snitko disseram a ele que o Sochav havia falecido, o Sochav faleceu em 78. Eu não sei se ele recebeu. Eu sei que quando eu estava fazendo meu doutorado, o meu orientador, que era o professor Antônio Carlos, ele tinha muita amizade, ainda tem muita amizade com o Carlos Augusto, e aí ele conseguiu, o Carlos Augusto ele me deu uns livros que ele tinha do Kraukes e outro do lado do Instituto Vitor Sochav. Ainda está lá na minha sala esses livros. Estão, né? Estão lá. E eu não vejo o livro do Sochav, então não sei, eu acho que ele não recebeu, né?
Eu lembro na época que eu estava fazendo doutorado, eu consegui uma cópia do Sochava pelo professor Mateu, lá de Cuba. Eu combinei com ele, ele vinha dar uma palestra na Paraíba, e aí eu combinei com ele, fui lá em João Pessoa, peguei o livro dele emprestado, tirei xerox, e aí devolvi o original, obviamente. Essa, diga aí o que é que você quer. Não, só foi uma curiosidade de ver se no livro do professor Figueiredo Monteiro se tem essa carta. Tem aqui. Está no livro dele essa carta, foi só uma curiosidade. Desculpa, eu não entendi não. Cortou aí quando tu falou. Minha voz também não está ajudando. Foi só uma curiosidade. A carta está no livro? Está no livro aqui, ó. Deixa eu dizer a página 46, quem tem o livro. Vocês têm o livro. Eu mandei uma cópia aí para vocês. Então, só resumindo aqui. Contexto, nova geografia, né, estava dominando aí, a geografia crítica, né, a geografia marxista estava emergindo aí como perspectiva dentro da geografia brasileira, tá certo? E aí a gente teve a publicação desses dois métodos, desses três textos que foram bem recebidos, né? Na verdade, o texto do Bertrand foi mais bem recebido, esse foi divulgado mais. O Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, ele vai dizer que o texto do Sochava, ele disse que uma sensível maioria dos professores com quem ele conversou acharam o texto confuso, o texto que foi o estudo de geossistemas, foi publicado em 77. O Abissaber, se você for procurar, eu tenho um arquivo do Abissaber que tem todos os artigos de Abissaber, são 4.300 páginas, desde a década de 40, se não me engano, até próximo ao professor Abissaber falecer. Tem vários artigos dele. E aí você não encontra nenhuma referência ao trabalho de Sochava. Ele cita muito Bertrand, né? Mas, enfim. Então, esse era o contexto. Mas a gente não estava só nesse contexto, né? Qual era o contexto? E quando a gente pensa, é o professor Nilson Cross que fala isso, uma das melhores formas da gente entender o desenvolvimento das perspectivas que lograram êxito dentro das universidades é a gente pensar não só no contexto teórico, né, que estava em voga, ali a gente tinha uma perspectiva da nova geografia, que estava causando muita empolgação, né, no pessoal. Não é um artigo, não. Eu não sei nem como é que chama isso. É uma coletânea com todos os artigos de Abissaber, né? Tem 400 mega. Se vocês quiserem, eu subo ele no Drive, mas vai ser uma donação. É um compilado, exatamente. Tem muitos artigos dele. Está organizadinho por época, né? Por década. E aí, o pessoal estava muito empolgado com essa nova geografia, principalmente o pessoal de Rio Claro, etc. Mas a geografia marxista estava crescendo aí. Aí a gente tem que pensar num contexto mais amplo, o que é que estava acontecendo no Brasil. Qual era o contexto político-institucional? Né? A nível global, a gente estava passando pelo momento da Guerra Fria, né? Os países ali da Europa eles estavam se reestruturando no pós-guerra, né? Os Estados Unidos aí tinham assumido um papel de liderança política internacional, de um lado. De outro lado, a gente tinha a influência crescente da União Soviética, que fez aliança com a China, né? Isso teve muita influência. Tem textos de geógrafos chineses que contam a história do pensamento geográfico na China. Se você ler, você vai ver que eles tinham uma perspectiva mais vinculada aos geógrafos europeus e etc., mas após a Revolução Maoísta, eles passaram a se vincular aos geógrafos soviéticos, né? Tanto que o professor Zachenko, o Anatoly Zachenko, ele deu aula na China um tempo, né? E, assim, muita gente da China vai estudar na Rússia, da China, da Mongólia, vai estudar na Rússia ainda hoje, né? Eu lembro quando eu fui para São Petersburgo, tinha gente da China, tinha gente da Mongólia, enfim. Isso era o contexto geral. A gente tinha esse mundo polarizado, né? Entre uma visão liberalista e uma visão socialista, né? Isso influenciou o mundo inteiro, obviamente, né? A gente viveu isso não. Meus pais viveram isso,
né? Aqui no Brasil a gente viveu teve o período da ditadura militar, de 64 a 85, então uma foto famosa aí do Evandro Teixeira, né? E essa época foi uma época, principalmente no início, na década de 70, foi uma época de muita luta, né, estudantil. A gente ouve muito relato dos professores que viveram essa época, teve gente que foi perseguido, e uma visão política de esquerda foi muito perseguida no Brasil nessa época, né? E aí, como é que isso reverberava nas universidades? Muita gente, né, muitos professores nas universidades tiveram que ser exilados, né? Saíram do Brasil. Milton Santos foi um deles, viajou aí, morou em vários países diferentes, enquanto outros professores ficaram aqui no Brasil, enfim. E aí, esse pessoal que estava fora começou a tentar influenciar as universidades no Brasil a partir de artigos e etc. E o Milton Santos foi um desses que botava lenha na fogueira, né, para que houvesse dentro da universidade como é que eu vou dizer, um movimento no sentido de ir contra, né, o status quo, né, da ditadura militar, esse contexto aí. Então, o que é que aconteceu? Cresceu no Brasil, principalmente depois de 68, né, que teve o AI-5 e etc., teve aquele período mais duro ali, cresceu um movimento assim de valorizar, né, uma perspectiva, como é que eu vou dizer, de base marxista dentro da geografia. E aí essa perspectiva ela passou a concorrer com a geografia teorética, quantitativa. O pessoal criticava muito. As críticas que você lê na época da geografia teórica quantitativa são principalmente no sentido do que estava sendo, como é que estava sendo aplicado esses conceitos de estatística, de modelagem, matemática, etc. Né? Milton Santos chega a dizer que o problema não é você aplicar essas técnicas, né? O problema é que você não reflete antes de fazer as medições. Você vai medir o quê? Não é só você fazer uma medição lá e depois tentar interpretar. Não, primeiro você tem que pensar o que é que vai ser medido, né? Você tem que medir para refletir para medir, não medir para refletir. A perspectiva era bem essa. E aí houve uma crítica muito grande aos trabalhos mais técnicos da geografia, e essa crítica ela ocorria de diferentes formas, né? E aí você tinha desde aquela crítica num nível assim, como o Milton Santos fez, de você dizer, é preciso que você repense, né? É preciso que você repense o modo como essas técnicas vão ser aplicadas na geografia. E tinha críticas assim, bem radicais, no sentido de... você ouvia muito a ideia de que você pode fazer um trabalho de geografia que não tenha um mapa, né? Mas aí terminou que em muitos lugares isso virou regra e as pessoas abandonaram a cartografia, abandonaram a quantificação em geografia, abandonaram muitas vezes o próprio campo ali da geografia física. A gente vai ver isso, né? Ele sofreu com isso, né? Então a gente tem que imaginar um contexto, né? Então o mundo estava nesse contexto polarizado. O Brasil, qual era o contexto do Brasil aí? A gente tinha um Estado liberalista, né, de ditadura militar, eu acho que é melhor dizer assim, né? E a perspectiva marxista, crítica de você estar focado nos problemas sociais, em evidenciar desigualdades, etc., né? Ela não era interessante ao Estado, né? E aí o pessoal era perseguido e etc. Mas houve um movimento dentro das universidades, na geografia isso foi muito forte, para que isso mudasse, né? E aí, no final da década de 70, em 1978, houve um evento em Fortaleza, né, que foi um evento bem famoso em Fortaleza, que houve uma ruptura dentro da geografia. Essa ruptura foi bem marcada, ela foi marcada assim, por até uma mudança no estatuto da AGB. A AGB era uma associação de geógrafos, né, que era voltada para profissionais em geografia. E aí, na década de 70, houve
um movimento, né, que pediu a abertura da AGB para vincular estudantes também, né? E aí os estudantes eles passaram a ser aceitos, né, como membros da AGB, e passaram a ter voz e etc. E isso foi muito duro para alguns geógrafos, terminaram que não gostaram dessa perspectiva, de você abrir a AGB demais, e que a ideia era você focar para atividade profissional, enfim. E aí muita gente se retirou dos eventos da AGB e outras pessoas que eram mais dessa perspectiva da geografia física, da geografia quantitativa e etc., foram bombardeados, né, com críticas e etc., e aí o pessoal terminou se afastando, né, e, de certa forma, sendo afastado também. Tem as duas coisas aí, tá certo? E nesse período pós-78, houve uma como é que eu vou dizer? Uma redução nas discussões por parte da AGB e etc., né, de temáticas da geografia física, principalmente no sentido de homofologia, etc., não é que você não tivesse, né, mas as coisas mudaram um pouco. Por exemplo, se você pega os eixos temáticos do evento da AGB de 78, tinha lá uma linha de homofologia, climatologia, etc., e aí se você pega o evento seguinte de 82, né, esse evento de 82, os eixos temáticos eram mais ou menos assim: geografia política, geografia regional, geografia urbana, geografia agrária, meio ambiente. E a geografia física estava toda dentro do meio ambiente ali, e tinha muitas questões assim mais ambientais do que realmente a geografia física, né? E teve essa questão. Eu lembro, isso durou muito. Não foi uma coisa que acabou de uma hora para outra, não. Depois eu lembro quando eu entrei na universidade em 2004, o professor Manuel Corrêa de Andrade estava vivo ainda. Eu lembro que eu fui participar de um evento, aí eu cheguei a perguntar a um rapaz, eu disse: olha, vamos falar alguma coisa de geografia física? Aí o cara olhou para mim assim e disse: geografia física, o que é isso? Né? Hoje a gente não tem mais isso, mas na época ainda tinha isso, 2004, né? Não faz muito tempo, faz um pouquinho de tempo, fazer 20 anos. Mas isso acontecia, né? Tinha essa briga de você, a ideia de você trabalhar com quantificação, com cartografia, ou com uma geografia física mais, como é que eu vou dizer, uma geografia física mais dura, né? Tipo megageomorfologia, geomorfologia do quaternário, etc., terminou sendo vista com maus olhos, né? Principalmente por parte do como é que eu vou dizer, do contingente majoritário dos geógrafos brasileiros aí. E isso é engraçado, porque essa perspectiva de quantificação e etc. era a perspectiva que vigorava, né, nos países da antiga União Soviética. Então, a questão não era a questão da temática, né? A geografia marxista soviética era geografia física, era a geografia, a gente viu nos trabalhos de Sotyava, era uma geografia voltada para o planejamento, né? Que trabalhava com impactos ambientais, geoquímica do solo, geografia médica, etc., né? É muito mais do que uma geografia humana, como a gente tem aqui no Brasil. Mas o contexto brasileiro, o contexto político, acadêmico, era outro, né? A gente estava numa ditadura militar, em que você falar de problemas sociais no Brasil não era interessante, né? E aí houve uma luta pela retomada. Teve seu valor, claro, obviamente que teve, né? A geografia marxista, ela teve um papel fundamental aí, numa mudança de visão na geografia brasileira, né? O que foi negativo foi principalmente o modo como essa transição foi feita, né? Não houve uma transição, não foi uma coisa gradual, né? Foi uma ruptura, né? E essa ruptura ela gerou ali alguns efeitos ali que não foram tão assim, gerou muita instabilidade dentro dos departamentos, tá certo? Então vamos dar uma olhada só em alguns relatos aí. Só uma puxada aqui. Se vocês lerem lá o Metamorfose do Espaço Habitado, o Milton Santos ele vai dizer o seguinte: ele vai fazer uma reflexão sobre geografia física e humana, e lá no finalzinho desse capítulo, ele vai dizer: há um domínio particular da geografia física, pois apesar dos avanços da técnica, a história não é indiferente aos dados naturais, né?
E aí ele defende que a geografia física ele tem uma visão mais horizontal que vertical, e etc. Né? Isso era uma perspectiva, mas no âmbito das universidades, a coisa é um pouco diferente. Né? A quantificação, a cartografia, passaram a ser muitas vezes demonizadas, né? Dentro das universidades. Isso aconteceu. Eu vi isso. Eu lembro que a gente teve que brigar aqui no departamento para que tivesse um professor de geoprocessamento, na época que eu era da graduação. Então, o que é que eu fiz aqui? Tem uma dissertação muito boa de um rapaz que chama Marcos Barros de Souza, né? Não é esse senhor aqui, esse senhor Marcos José Nogueira de Souza é outro. O Marcos Barros de Souza, ele escreveu um trabalho, acho que foi orientando do Antônio Carlos Vitor, que chama Geografia Física, Balanço de sua produção em eventos científicos no Brasil. É um trabalho muito bom, né? Eu recomendo a leitura, ele publicou em 2006. O que foi que ele fez? Ele analisou a produção de geografia física nos eventos, e aí ele avaliou antes de 78 e depois de 78, e aí fica bem evidente no trabalho dele, né, o impacto que essa ruptura na AGB teve sobre a produção de geografia, até sobre os rumos da geografia no Brasil. Tá certo? E aí eu trouxe... Ele chegou a entrevistar professores, tá certo? Para a dissertação dele, é muito rico o trabalho. E aí eu trouxe as falas dos professores, algumas. Eu selecionei algumas aí que eu julguei pertinentes para falar dessa transição. Aí você já botou aqui o link. Então, vamos lá. O Marcos José Nogueira de Souza, eu vou falar dele mais à frente, é um professor lá do estado do Ceará. Ele foi orientando Gabi Saber no mestrado, no doutorado, se eu não me engano. E aí ele diz o seguinte, está lá na página 297. Ele diz assim, olha, os congressos brasileiros de geógrafos, os encontros nacionais de geógrafos, são marcadamente dominados pela geografia humana, né? Há, sim, um relacionamento mais estreito da geografia física com as reuniões científicas de ecologia, geologia, meio ambiente, geoprocessamento, entre outros. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que os grandes eventos, como a AGB, o Encontro Nacional de Geógrafos, e etc., né? Para mim, na época que ele falou em 2006, né? Estava muito fortemente ocupado pelo pessoal da geografia humana, e você não via a temática das temáticas da geografia física sendo discutidas. E aí o pessoal começou, o pessoal que trabalhava com geografia física era mais interessante escapar um pouco disso aí e procurar outras áreas, né? Outras áreas, eventos mais específicos e etc. O José Bueno Conte, né, que é um professor lá de São Paulo, ele diz assim, ele fala o que é que aconteceu na época. Eu trouxe duas falas dele. Ele primeiro diz assim, a AGB se reuniu em locais remotos e sem estudos para dar sua contribuição aos estudos do local. Era chamada pesquisa de campo direta. Os eventos eram anuais, né? E ele diz assim, essa prática deixou de ocorrer a partir da década de 70, considerando a reforma do Estatuto da AGB e o aumento do número de participantes. O encontro de Fortaleza foi onde aconteceu a ruptura da geografia, dividindo-se em geografia humana e geografia física, em decorrência da chamada geografia crítica, deixando de lado todos os estudos referentes à geografia física. Considero que foi um retrocesso e de serviço para a geografia. Foi a chamada década perdida. E aí ele diz depois, as assembleias gerais promovidas pela AGB eram as mais importantes. Eu deixei de participar dos eventos promovidos a partir de 78 devido à ruptura. Né? Como eram essas reuniões da AGB? Lá no livro do Carlos Augusto, ele fala mais ou menos que foi da seguinte forma. Eles faziam assim, os geógrafos se reuniam uma vez por ano, e aí eles iam para algum local que não tivesse estudos, e aí os geógrafos eles visitavam esse local durante uma semana, e cada um dava sua contribuição, e no final tinha um relator que ele juntava as informações dos diferentes geógrafos e apresentava. E aí o Carlos Augusto ele narra um evento quando eles vieram trabalhar as várzeas arrozeiras do Rio São Francisco, né, e ele foi o relator, né, da época. Ele disse que teve que passar a noite em claro juntando os relatórios do pessoal para poder montar um relatório de síntese lá. E aí foi quando ele propôs um quadro de correlação, tá aqui no livro dele também, depois vocês dêem uma olhada, está na página 17. Ele foi relator em 62. E aí ele faz um quadro de correlação entre as unidades do quadro natural e os tipos de ocupação humana. Né? Isso tem a ver com o que era feito pela reunião da AGB. Isso mudou
obviamente, depois do evento de 78 e etc. Né? Tem pessoas que têm visões diferentes disso. Vamos seguir. E aí a ideia de geossistema está rolando. Depois a gente chega nela. Vamos primeiro ouvir o que o pessoal tem a dizer. O Jurandir Rossi, ele disse o seguinte, eram fortes na década de 70 e 80 os eventos da geografia ligados ao urbano, agrário e geopolítico. A geografia física era muito pouco discutida. A geografia física aplicada, iniciada em Rio Claro em 84, por iniciativa de Antônio Cristofoletti, foi uma resposta ou reação a uma geografia que estava em foco, né, a geografia crítica. Foi uma reação contra a geografia crítica. Até a década de 70, era uma geografia fragmentada, de pedaços. No início da década de 70, predominou a geografia quantitativa, modelos matemáticos. No final da década de 70, teve início a geografia crítica marxista, visão dialética, marxista e parte da natureza, e a parte da natureza não eram vistas como parte da geografia. A partir da década de 80, a geografia física começou a se redescobrir pelo viés da geografia física aplicada aos estudos ambientais devido ao movimento ambientalista mundial, etc. E aí eu dou um destaque aqui. Eu não lembro onde foi que eu li, mas alguém já disse aí dentro da geografia brasileira que a geografia física ela passou a ser valorizada mais depois da legislação ambiental, que veio a partir da Constituição de 88, que foi quando o meio ambiente foi incluído na Constituição assim de forma mais direta, né? As discussões de mudanças climáticas e o crescimento das geotecnologias. Esses foram 3 pontos aí que fizeram com que a geografia física respirasse, né, e retomasse o fôlego dentro da geografia brasileira. É porque o valor da geografia física foi evidenciado, né, aí pela demanda da sociedade, pela demanda da legislação ambiental, pela demanda do debate das mudanças climáticas, e aí foi quando conceitos integrativos como o de geossistema se fortaleceram novamente. Mas teve esse período aí de ruptura que causou essa divisão aí. Né? A professora Dirce, a visão que ela coloca é que os geógrafos físicos eles se retiraram da AGB, e muita gente se retirou mesmo, mas tem casos e casos, né? Ela diz assim, a minha primeira participação da AGB ocorreu em 82. Em 78 eu não estive em Fortaleza por motivos particulares. Em 82 foi um dos eventos que praticamente não foi discutido geografia física. A cara dos eventos, em particular nos anos 80, era mais proveniente das humanidades. Isso pode ser avaliado em relação aos temas discutidos. Né? Eu lembro, falando disso agora, eu lembrei de um comentário de um professor aqui da UFPL, disse que foi esse evento de Fortaleza em 78, e aí disse que o pessoal chegou a fazer uma pilha de livros do Tratado de Geografia Física do Emmanuel de Martoni e tocaram fogo, né, no livro do Emmanuel de Martoni lá no evento. Então teve muito simbolismo aí nesse evento de 78, né? A geografia marxista ela se afirmou no Brasil de uma forma assim bem dura, né? Que tem a ver com o contexto, né, da época. O contexto da época era um contexto de luta, era um contexto de ânimos exacerbados e etc. O professor Carlos Augusto, nesse mesmo trabalho do Marcos, ele diz o seguinte, após o encontro da AGB de 78, e das reformas da AGB, as temáticas dos encontros passaram a ser quase que exclusivamente socioeconômicas. Assim, em 84, o professor Antônio Cristofoletti realizou em Rio Claro o primeiro seminário de Geografia Física Aplicada, que ocorre com crescente adesão a cada 2 anos, que inclusive desdobrou-se também nos eventos de climatologia e geomorfologia. Né? Então, eu vou falar disso um pouco mais à frente. Uma das reações que houve, o que foi que aconteceu? A AGB ela passou a ser fortemente influenciada por uma perspectiva mais da geografia humana, da geografia crítica, etc. E aí as temáticas ambientais, elas da geografia física, elas terminaram migrando aí, né, e o pessoal passou a se organizar em eventos. O primeiro foi o de Geografia Física Aplicada, que ainda existe hoje, né, inclusive vai ter um esse ano em novembro, lá no Rio de Janeiro, né, e outros eventos que vieram posteriormente foi o Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica e o Simpósio Nacional de Geomorfologia, o SINAGEL. Né?
O Abissaba, ele disse o seguinte, em relação a isso. Em todas as ciências houve há uma divisão do conhecimento, né? Houve 2 momentos para a divisão da geografia. A geografia quantitativa, que privilegiava o tratamento estatístico, e a geografia crítica, que privilegiava a teoria. Alguns geógrafos paulistas, sem conhecimentos da geografia física, começaram a bombardear a geografia física, fazendo com que os pesquisadores dessa sub-área deixassem de frequentar os eventos da AGB e procurassem eventos onde eram melhor recebidos. Então, a perspectiva do Abissaba não é, o professor Lucivano tem muita história desse evento, ele estava lá, em 78. Então, teve essa discussão, né? Então, o que é que a gente pega aí a partir do texto de Abissaba? A década de 70 foi uma década de grandes mudanças dentro da geografia brasileira. Primeiro, o crescimento da discussão de uma geografia quantitativa, né? E aí foi quando entrou o conceito de geossistema, veio nessa onda. Só que aí, a partir de 78 você teve o crescimento da geografia crítica, né? Enquanto perspectiva dentro da geografia brasileira. E aí a geografia física ela teve que procurar espaço e teve que criar espaço, né? Para poder continuar seus debates, suas discussões aí, certo? Mas houve muita celeuma nessa história. Diga lá, Fábio. Oi, professor. Que beleza de histórico, viu? Você está trazendo aí. Eu lamento muito, né, quando você fala de todas esses embates, essa divisão, né, essa dicotomia que prevalece ainda na academia, infelizmente. Eu não sei se é o meu lado tão docente, né, que fala mais alto, mas há muitos anos essa dama me acompanha, né, que é a ciência geográfica, e cada vez mais eu tenho a plena ciência de que eu sou um geógrafo, sabe? Eu sinceramente, professor, eu não consigo fazer essa separação na minha cabeça. Eu entendo essa separação meramente como uma facilidade de estudo. Eu estou separando aqui geografia física, humana, para facilitar o estudo, né? E aí sendo um pouco bem positivista nesse sentido. Mas eu vejo a minha ciência como una. O conhecimento ele é uno, a gente separa para facilitar. E é uma ciência muito interdisciplinar. E eu não sei como é que as pessoas ainda perdem tempo, né, brigando, fazendo esse tipo de briga, né? Como você mesmo falou aí, queimar os livros de Demartoni, né? É um absurdo. Eu dizia, não, meu filho, deixe para mim, vá para minha biblioteca, pelo amor de Deus. Mas maravilhoso aí, sua retrospectiva. E eu acho que o conceito de geossistema vem para quebrar um pouco com isso, né? A partir do momento que a gente vai ter essa visão holística, né? Do todo, né? Do espaço geográfico, né? Agora eu digo a você, a minha percepção de quem já está na geografia há quase uns 20 anos aí, é de que essas discussões, essas brigas, elas ficaram mais no início do século XXI aí. Eu acho que de uns 10, 15 anos para cá, a coisa começou a ficar mais... aí está evoluindo, né? Mais amigável. A gente saiu dessa disputa, né? A gente saiu dessa briga. E teve muito a ver, eu vejo muito na perspectiva do contexto, viu, Fábio? O contexto da Guerra Fria, não era um contexto fácil, né? De você saber de gente que estava sendo presa, gente que estava sendo colocada para fora do país, gente que estava sendo torturada. Sobretudo no Brasil, né? Tava gente que, assim, coisa que estava sendo feita por debaixo dos panos, enfim. Então, não foi um momento fácil. Não foi um momento fácil na história mundial aí. Isso reverberou sobre a geografia brasileira também, como reverberou sobre a vida das pessoas, né? Então, é bom sempre ver dentro do contexto, né? Dentro do contexto político-institucional também da história, do que estava acontecendo na sociedade, porque aí facilita a compreensão do porquê como é que eu vou dizer, dos ânimos exacerbados, né? Tem uma explicação, embora eu não veja como uma justificativa, né? Diga lá, Allan Kardec. Professor, e nesse caso, a tradição da academia, porque a gente sabe que é forte também a tradição dessa dicotomia, dessa forma de se estudar a geografia física, essa geografia humana, que hoje ela existe no departamento, ela existe em outras universidades. Ainda é também um grande obstáculo. Hoje a gente tem a cartografia social trabalhando
e com alguns aspectos envolvidos em áreas de risco, aí você consegue ver um diálogo de uma geografia, digamos, quantitativa, teorética, e uma geografia crítica, uma geografia preocupada com aqueles elementos humanos ali envolvidos dentro de alguns estudos. Eu acho que é nessa linha, viu, Alan? E do que o Fábio falou também, eu tenho essa perspectiva também. Você obviamente, você não tem condição de fazer tudo, né? Você tem que respeitar ali o que o seu colega está fazendo. Eu vejo muito assim, Lucas. Por exemplo, a gente fala assim, que a geografia tradicional já foi ultrapassada. Sinceramente, quando eu estou fazendo uma descrição de uma área de estudo, eu me sinto o próprio Humboldt escrevendo, fazendo toda aquela descrição, o tipo de clima, o tipo de vegetação. Aí, daqui a pouco no trabalho aparece um gráfico de gente, geografia teorético-quantitativa. Aí daqui a pouco eu estou fazendo um diálogo falando das contradições sociais. Eu digo, eita, estou sendo bem marxista agora. Eu digo, Jesus, todas as escolas geográficas estão em mim. Mas eu acho que é isso mesmo, viu? E a gente tem que olhar para as coisas dessa forma, tá certo? Pelo menos eu acho isso, né? Eu vou nesse sentido aí, pensar o seguinte: ao longo do tempo, a geografia ela deu várias contribuições, e a gente não pode perder essas contribuições. O que eu vejo muito, sabe o que eu vejo muito hoje? As pessoas têm um déficit, mas eu vejo isso muito em alunos, de capacidade descritiva, né? De você saber pegar os dados ambientais, interpretar os mapas, fazer leitura de mapa geológico, de mapa de solo, de você olhar o mapa e entender o que é que o mapa está dizendo, ou de você estar no campo, e aí você saber dizer as características da vegetação, dos solos, do relevo, de você observar e interpretar a paisagem. Essa parte descritiva, ela se perdeu muito, né? Em certa medida, a culpa disso é da geografia quantitativa, né? Que criticou muito a ideia de uma geografia mais descritiva. A geografia crítica aí, eu vejo jogar uma pá de cal em cima, né? Mas ainda existe essa perspectiva, e ela é importante, né? Porque para você ter uma boa interpretação, né? Na paisagem, você tem que saber fazer uma boa descrição, saber fazer uma boa leitura. Você tem que saber observar os elementos e ver ali as diferenças. E aí eu percebo que falta muitas vezes, eu vejo que isso é comum, né? Falta essa habilidade, né? De você olhar para a paisagem e ver as coisas, etc. Eu vejo muito isso, que poderia melhorar, né? E vejo que tem muito preconceito, né? E o pessoal fala, não, a geografia é mais descritiva, mas é importante também, né? Obviamente não é que você vai se restringir a isso, mas é uma habilidade, né, da geografia. E a gente não pode deixar as coisas que a geografia construiu para trás, né? Eu vejo uma das coisas, na história do pensamento geográfico e da ciência em geral, eu acho que uma das perspectivas mais nocivas é de você olhar para o que veio antes e você dizer isso não serve mais, né? Eu acho que você tem que dar uma olhada e ver o que é que serve, né? O que é que serve disso aqui? O que é que ainda a gente pode usar, o que é válido, o que é útil, tá certo? Eu acho que eu sou desse pensamento aí, né? Eu sou desse pensamento. Mas vamos seguindo aqui, senão a gente fica para trás. E aí foi nesse contexto, né, de ruptura aí da AGB e etc., de crescimento da geografia crítica, que, de certa forma, tem um autor da geografia brasileira que chama esse momento de uma automutilação da geografia. Porque você não vai tirar a geografia física, a cartografia, a quantificação da geografia. Se você passa a dizer, isso aqui não é geografia, feito muita gente dizia, né, é uma automutilação, né? Porque está lá ainda. Outras pessoas estão fazendo isso, só que se você diz, isso aqui não é geografia, eu não vou fazer, né? Eu ouvi muita gente dizer, por exemplo, trabalho de geografia não precisa ter mapa. E aí a pessoa se negava a aprender cartografia, se negava a fazer um mapa, mesmo quando um mapa poderia ser útil para o trabalho dela, né? Mesmo quando a quantificação poderia ser útil, o pessoal criticava, deixava de lado, mesmo quando uma análise de componentes ambientais poderia ser útil para a interpretação do que a pessoa estava estudando, a pessoa deixava, né, eu vi isso muito, principalmente quando era da graduação, no início do mestrado, depois do tempo para cá isso veio diminuindo.
pessoal ficou mais aberto ao diálogo. Foi uma coisa que eu tenho percebido aí. Mas acontecia muito isso, né, das pessoas terem raiva, assim, a ponto de você não querer aprender aquilo. A geografia quantitativa, não, isso não pode não. Eu vi isso. Então, aí em 84, o Antônio Cristofoletti cria o Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, ele organiza, na verdade, né, o Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que existe ainda hoje. Em 2017, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Geografia Física, que foi em Rio Claro, não foi em Campinas. Quem organizou foi o professor Arquimedes, e foi um fortalecimento da geografia física. Né? Em 92, em Rio Claro, se organizou o Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica. Posteriormente, veio a Associação Brasileira de Climatologia. Em 96, em Uberlândia, teve o Simpósio Nacional de Geomorfologia, e que ainda existe hoje. Então, se criou a União da Geomorfologia Brasileira. Enfim, então a geografia física ela passou a se organizar em primeira mão como uma reação, né, ao que estava acontecendo dentro do meio acadêmico, que era uma restrição, né, da liberdade de você discutir o assunto que você estava pesquisando. Isso aconteceu. Foi um ponto negativo da geografia crítica, né? Mas passou, né? Passou. Eu vejo assim como sendo uma coisa do passado. Eu não vejo como isso sendo uma coisa atual, não. Tá certo? Então, eu acho que esse tempo ficou para trás, né? E aí, a gente chega na segunda parte da aula, que é sobre os geossistemas na geografia brasileira, tá certo? E aí a gente não vai falar mais de contexto, vocês já entenderam mais ou menos o contexto, e aí a gente vai falar um pouco da vida dos geógrafos, né? Alguns que trabalharam no início com isso. Diga lá, Jenner. Tudo bom, rapaz? Professor, boa noite, tudo bem? Me surgiu aí uma dúvida sobre essas tretas aí, confusões dentro da geografia, né? Porque assim, eu já ouvi, não sei nem se eu posso estar falando porque a aula está gravada aqui, enfim. Mas eu já ouvi um certo comentário assim, não é, de algumas pessoas criticando Jurandir Ross, né? Aí teve alguns professores, né, de geografia física, já ouvi inclusive. Aí teve um evento, acho na Federal, que ele foi, não sei se eu estava presente nesse dia, acho que foi uns 4 anos, 3 anos, né? Ele falou sobre o projeto Radam Brasil, acho que foi alguma coisa sobre ele isso. Trabalha no Radam, o Jurandir. Foi, aí ele trouxe as contribuições dele, né? E outras contribuições também. O que falaram sobre é que ele tinha não sei se é verdade, né? Um conflitozinho com a Absábia, né? Não sei se é verdade, enfim. Né? Esses bastidores. Inclusive, lá no dia, né, ele meio que soltou uma indireta, assim, pra Absábia, né? Porque eu já ouvi falar que, tipo, ele copiou algumas coisas de Absábia, que não sei o quê, já ouvi coisas desse absurdo, assim, né? Aí eu não sei também se é verdade, se não é. Aí eu fiquei nessa dúvida, assim. Desse livro. Olha, essas histórias de bastidores aí, eu não andei por esses bastidores aí, não. Eu já vi outros bastidores, de várias coisas assim. Eu sei que o professor, eu não conheço muito, eu já almocei com ele uma vez, com o professor Jurandir Ross. Quem conhece ele é o professor Fabrício, aqui do departamento. Eu não sei, assim, qual era a relação dele, não sei mesmo. Eu sei que ele me parece uma pessoa bem objetiva, né? O pessoal acha ele polêmico porque ele é muito direto nas colocações dele. Né? Ô, Lucas. Ele tem uma grande contribuição aí na geomorfologia brasileira. Eu sei de uma coisa, mas aí eu posso falar porque ele falou publicamente e teve uma vez que foram criticar a classificação de relevo dele e ele disse, criticam a minha classificação de relevo, eu quero que faça o que eu fiz, a pesquisa que eu fiz. É assim. Deixa eu ouvir Paulo, o que é que Paulo tem a dizer? Boa noite, professor. Boa noite, colega. Eu conheci o professor Jurandir Ross no Oiapoque, um evento que ele participou lá, aqui no fim do Amapá. Lá tem um campus da Universidade Federal também, né? Binacional. E nessa ocasião ele fez o contrato que o colega falou. Ele elogiou muito a obra do Aziz e disse que não sei como ele conseguiu fazer com os recursos que se tinha na época, né? Aquela classificação morfoclimática
do Brasil, né? Que era a proposta dele. E que hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem hoje disponível, a gente vê que ele tem uma lógica, né? Ela se encaixa ainda em um contexto. E ele elogiou muito, não sei como é que ele conseguiu fazer tudo aquilo daquele jeito, sem quase só trabalho de campo, né, experiência e tal. Mas foi nesse sentido, né? E também teve um outro evento, esse já remoto, né, de abertura do PPGEL daqui, que ele participou, e falando sobre questão de método, né, das escolas. Então ele disse, com palavras bonitas, né, mas disse assim, um contexto geral, de que o materialismo histórico dialético estaria para a geografia, no caso do brasileiro, né, para a geografia humana, e essa parte geossistêmica estaria para a geografia física brasileira. Em outras palavras, ele disse isso. Era isso, professor. Boa noite. Massa. Muito bom. Olha aí o contraponto, né? Eu agora também, viu? Eu fico boquiaberto toda vez que eu pego os trabalhos de Abissab, eu sempre descubro uma coisa nova. Se você der uma olhada nos trabalhos que ele escreve, ele fala ali de tipos de caatinga, que se você fizer uma leitura rápida, passa direto. Mas se você fizer uma leitura atenta, você vê o quanto ele era observador, né? E o quanto ele era um observador atento da paisagem, o quanto ele conseguia discernir tipologias ali. É impressionante. Eu também, viu? Eu penso a mesma coisa. Como foi que ele conseguiu fazer o que ele conseguiu? Se você pega os artigos dele mais antigos, né, ele tinha um fôlego assim de produção, coisa de 10 artigos por ano, né, e eram bons trabalhos. Então, eu me perdi aqui. Então, vamos falar um pouco dos geógrafos que viveram nesse tempo aí, né? O que aconteceu também? Deixa eu falar sobre o contexto da época. Nessa época também foi o contexto do Radam Brasil, né? O menino falou aí, eu lembrei. O projeto Radam Brasil foi um projeto em que o governo brasileiro ele recebeu imagens de radar de todo o país do governo americano, né? E aí o pessoal começou a aplicar essas imagens para fazer um levantamento de recursos naturais que até hoje no Brasil a gente não tem similar. Na verdade, o que o IBGE está fazendo hoje é um refinamento, né, dos dados do Radam Brasil, então, e uma reavaliação, né? O Radam Brasil ele foi um momento marcante aí na pesquisa da geografia física brasileira, tá certo? E muitos geógrafos, Teresa Cardoso, lá da Bahia, que faleceu um dia desse, professor Jorandi Rossi, trabalharam no Radam. E eu acho que é no sentido do que ele disse também, o pessoal critica muito, né? Mas é aquela questão, você saber fazer a crítica, né? Você apresentar uma alternativa e não só criticar, apresentar uma alternativa, acho que é importante, se você critica alguma coisa. E o que a gente vê muito, sabe o que é que eu vejo muito na universidade? Quando um grupo, uma pessoa tem uma perspectiva, eles querem se firmar simplesmente criticando o que veio antes, né? Sem assim, apresentar soluções, ou, na verdade, são perspectivas que poderiam conviver, mas aí as pessoas desmerecem, né, a outra perspectiva para poder se firmar. Eu não vejo isso como sendo saudável, não. Mas, José Allan Kardec, diga lá. Alan? O microfone está desligado. Mano. Dentro dessa perspectiva do Radam Brasil, eu vi que uma vez o professor Rui Cordeiro, ele me deu o material dele e eu acabei colocando, perdi no drive. Aí, veja bem, aí a gente tem um governo dando condições a pesquisadores, tanto financeiro como tudo que era possível para que esse projeto saísse, né? Hoje, numa perspectiva mais moderna, qualquer outro país onde o governo tem essa preocupação para desenvolver ciência, seja ela geográfica ou não de outra área, então essa questão do contexto político, desse contexto do momento faz grande diferença para o desenvolvimento da ciência, né? E dos estudos. A própria universidade mesmo já está com maior dificuldade de tirar um professor da sala de aula para que esse professor possa fazer pesquisa. Tem que fazer aquela viagem de campo já levando uma série de material, mais para evidenciar aquilo que ele faz em gabinete, né? É isso. A gente está vivendo um momento desse, né? Mais ou menos. Então,
É por aí, viu, Alan? O contexto influencia muito. E contexto institucional, as relações dentro da universidade, né? As relações dentro de sociedades acadêmicas, tem muita briga por ego. Né? A gente viu o caso do Lysenko lá da Rússia, enfim, da União Soviética. Tem muitos casos emblemáticos assim. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: toda perspectiva que ela se coloca, né, ela é construída historicamente. Por mais que você negue ou você critique uma perspectiva anterior, né, muitas vezes, se você olhar com cuidado, essa pessoa que está criticando, ela está se baseando, né, no que foi feito antes. Mas, enfim, vamos adiante aqui. Então, eu vou falar de alguns trabalhos de alguns geógrafos, aí eu vou começar com o professor Carlos Augusto. Esse livro é um livro muito querido, Geossistemas, a História de uma Procura. É um livro bem fininho. O que é que ele faz nesse livro? Ele vai contar a história dele, né, de relação com o conceito de geossistema. E aí ele deixa bem claro, lá no começo, o seguinte, que o trabalho dele sempre foi muito para a área da climatologia geográfica. Né? Ele sempre foi um pesquisador da climatologia. A pesquisa dele foi intensamente nessa área da climatologia geográfica. E ele tinha uma curiosidade sobre o geossistema. Isso esteve presente na obra dele, mas não tanto quanto ele queria. Né? Ele diz assim, na realidade, a perseguição desse conceito, que é, antes de tudo, uma concepção teórica de efetiva integração nas diferentes esferas que compõem o escopo do geográfico, em suma, um novo paradigma, foi dispersada nas salas de aula, em disciplinas de graduação e pós-graduação, e em trabalhos dirigidos ao planejamento territorial. Então, isso é ele falando da própria vida dele. Né? Nesse livro ele conta, é um livro bem de memórias. Né? Ele vai contando como foi que ele teve contato com o conceito de geossistema, primeiro com o de Bertrand, depois com o de Sochava. E quando ele foi na Rússia, foi que ele descobriu que Sochava propôs, se não me engano, o conceito de geossistema antes de Bertrand. Enfim. E aí ele disse que a perspectiva dele de trabalhar com geossistema foi muito nas aulas de graduação e pós-graduação. Ele lecionava a disciplina de análise integrada da paisagem, né, entre outros trabalhos de climatologia. E nos momentos em que ele foi convidado, teve a oportunidade de trabalhar na área de planejamento territorial, com uma visão mais integrada. Ele fez muito serviço para trabalhos específicos para climatologia, principalmente na Bahia. Mas ele trabalhou também numa perspectiva mais integrada, e aí ele tentou, quando possível, integrar o conceito de geossistema. Né? Mas aí vai no sentido do que eu acho que eu já falei a vocês aqui. Ele lamenta muito o não poder, o Bertrand também faz isso, o não poder ter acesso a ferramentas de monitoramento tão intensivo quanto havia na União Soviética. É verdade que ele escreveu esse livro em 3 dias, não sei. Onde foi que tu ouvisse isso? Eu não sei, não. Veja só, é um livro bem curtinho, viu? Eu não duvido, não, que ele tenha escrito isso em 3 dias, porque muita coisa que parece resenha, que ele já tinha pronto, né? E ele organizou e etc. Né? Mas eu não duvido, não. E ele é uma pessoa que tem uma capacidade criativa muito grande. Ele tendo tempo, por que não? Eu não duvido, não. Deixa eu ver mais. E aí, esse trabalho dele aqui que eu estou colocando, ele coloca nesse livro a figura, ele publicou, ele diz o seguinte, que o único trabalho individual que ele publicou sobre geossistemas foi um trabalho que saiu numa revista japonesa, saiu em inglês, quando ele passou um tempo na Universidade de Tsukuba, né, no Japão. Se eu não me engano, na mesma época que Milton Santos estava lá, alguma coisa assim. Ele até, no artigo, ele agradece a Milton Santos. E esse artigo ele não foi publicado em português até 2009. Eu não lembro quando foi que esse artigo saiu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu sei que ele foi publicado em 2009, que foi um evento que a gente organizou aqui na UFPE. E o professor Antônio Carlos traduziu esse artigo para o português, que foi um artigo sobre desertificação. Deixa eu ver aqui como é que está, viu? Tá, depois eu acho. Aí ele diz assim, sobre a desertificação no Nordeste do Brasil e o papel do homem nesse processo. O nome da revista é a América Latina.
uma revista da Universidade Japonesa. Saiu em 88. E aí eu lembro que a gente ajudou na diagramação, né? Foi uns 3 ou 4 anos que a gente trabalhou reorganizando essas figuras, refazendo no Corel, etc. Porque os desenhos eram antigos, né? E aí ele faz um trabalho sobre desertificação aqui no sertão de Pernambuco, Paraíba, por ali. Ele apresenta um modelo de geossistemas e etc. E ele foi o único trabalho em que ele assinou isso individualmente, que ele trabalhou com geossistemas. A maioria dos outros trabalhos, ele dá alguns destaques, foi principalmente em trabalho de planejamento, certo? Ele chega a dizer que... Então, o que é que a gente pode apinhar aí da perspectiva do Carlos Augusto, né? Ele é um geógrafo brasileiro, ele era piauiense, se eu não me engano, que trabalhou principalmente com a climatologia geográfica, mas ele viu o geossistema como uma perspectiva útil dentro da geografia, principalmente pela preocupação com a construção de modelos, né? E com o que ele via de mais valioso no geossistema era justamente a ideia de você trabalhar com variáveis diferentes, né? Você correlacionar temas diferentes para tentar chegar a uma compreensão, né? Era como se fosse um novo fôlego e uma nova interpretação sistêmica e renovada daquelas antigas geografias, monografias regionais francesas e etc. É uma coisa mais dialogada e voltada para tentar entender a natureza como coisa em si e o papel do homem nesse processo. Então, o trabalho dele foi nessa perspectiva, não de alguém que trabalhou, como é que eu vou dizer, diretamente, sistematicamente e especificamente com geossistemas, mas de alguém que conviveu com isso e de que via essa perspectiva como útil, né, para a geografia física. E aí, quando ele escreve o trabalho dele lá, a tese de livre docência, se não me engano, que chama Teoria e Clima Urbano, ele começa a refletir sobre a aplicação da taxonomia de Bertrand para o Brasil. E ele diz assim, ele não aceitou o conceito de Bertrand, como é que eu vou dizer, a taxonomia de Bertrand. Você vê que, pelo que eu entendi do professor Carlos Augusto aqui, do que eu li, ele gostou muito da palavra geossistema, né, e do que a ideia de geossistema trazia, né, de você pensar essas relações entre os componentes. Ele achou isso muito valioso, né? Ele não achou muito válido nem a classificação dinâmica de Tricard, de Bertrand, nem a taxonomia. Ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, os conceitos de Bertrand, exemplificados em unidades observadas nos Pirineus, podem ser encontrados aqui no Brasil em unidades espaciais consideravelmente maiores, ultrapassando de muito as ordens de grandeza da escala taxonômica que são referenciadas. Assim, ela pode configurar-se com grande margem de variação, tanto ascendente quanto descendente. Um geossistema, definido em grande extensão, pressupõe geofaces muito maiores que muitos geossistemas constituídos em outros espaços maiores. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existe um problema naquela hierarquia do Bertrand, geossistema, geoface, geótopo, etc., quando ele tenta vincular isso às ordens de grandeza do Tricard. Eu não sei se vocês lembram do artigo original do Bertrand lá de 68, para cada nível ali, ele associa uma ordem de grandeza ali do Tricard. E aí eu fiz essa pergunta na época, e será que a taxonomia do Bertrand se adequa ao sertão de São Francisco? E aí está uma área que a gente trabalhou lá em Petrolina, é a Serra da Santa. Eu acho que é a turma de Alan que está aí. E aí a depressão do submédio de São Francisco. E a gente começou a pensar um pouco sobre o geossistema. O que é que o Bertrand dizia? Ele dizia que os geótopos, por exemplo, que é aquela menor unidade, são da 7ª ordem de grandeza e eles têm menos de 10 km². E aí, quando você vai traçar os limites dos Inselbergs, por exemplo, ali da Serra da Santa e etc., você tem áreas com menos de 8,77 km, menos de 10 km². Então, essas áreas marcadas aqui seriam geótopos, né? E se você olhar dentro dessa serra aqui, desse Inselberg, você vai ver que tem, por exemplo, um afloramento rochoso com bromélias e cactos, que seria outro geótopo, né, também pequenininho. Então, são 2 níveis de geótopo, né? Então, o que é que acontece aí? É mais um problema que a gente viu lá nos desdobramentos recentes, na aula passada, se eu não me engano, de você tentar ter uma hierarquia rígida de unidades e você tentar encontrar isso.
a realidade pode ser muito mais complicada. E aí você vincular isso diretamente às ordens de grandeza de Caillet e Tricard, como o Bertrand tentou fazer lá em 68, pode não ser muito operacional. Aí o professor Carlos Augusto ele chama atenção para isso. Né? O que é que ele gostou, professor Carlos Augusto? Da epígrafe geossistema, da ideia de você correlacionar as variáveis, de você entender essa relação sociedade-natureza, de você considerar os aspectos ambientais, a diversidade das paisagens, né, e o papel do uso da terra nisso aí, né, nesse processo de diversificação das paisagens. Isso foi interessante, mais do que a proposta assim, taxonômica, e a proposta, ele chega a fazer uma crítica nesse, aqui, vermelho, sobre a classificação dinâmica de Tricard, de Bertrand, e ele vai dizer que o problema principal é porque ela não enfatiza tanto os regimes naturais, né? E aí é uma visão dele de Sochava, do trabalho de Sochava, né? O que é que o Carlos Augusto ele diz a respeito de Sochava? E o que é que ele viu de útil no trabalho de Sochava? O que ele aproveitou principalmente, o professor Carlos Augusto, foi a ideia de construção de modelos. Uma coisa que ele diz aqui é que ele aprendeu quando ele foi lá na Rússia, ele viu os gráficos dos trabalhos que eles faziam, gráficos temporais, né? Para as unidades de paisagem, eles mostravam como é que os atributos, né, da paisagem estavam variando no tempo, né? Que foi o que ele chamou de regimes naturais. E ele achou isso muito útil, tanto que reverbera aí na climatologia geográfica, né, na análise rítmica, essa ideia de você estar vendo os ritmos da paisagem, os regimes naturais, como é que eles operam aí nos geossistemas. Então, o que é que a gente conclui aí, a partir da visão do geossistema do professor Carlos Augusto? Né? Que foi muito mais uma ideia, que ele apropriou essa ideia para construir a própria visão dele, né, acerca de geossistemas, acerca de você entender a paisagem, explicar a paisagem a partir de alguns aspectos, como regimes naturais, né, as relações entre os componentes aí. Mais do que você incorporar uma classificação pronta, mais do que você incorporar uma taxonomia pré-definida. Né? Outro trabalho aí que eu cito, que eu acho que merece ser lido, esses dois, na verdade, o professor Helmut Tropmar, eu não sei pronunciar o nome dele, esse Biogeografia e Meio Ambiente, é um trabalho que saiu nos anos 2000, mas eu acho que tem um mais antigo ainda, que chama Geossistemas e Geossistemas Paulistas. É muito bom esse trabalho. Quem puder dar uma lida, tá certo? Eu acho que você encontra ele na internet. E aí ele propõe uma compartimentação de geossistemas do estado de São Paulo, tá certo? E aí ele vai discutindo cada unidade, cada geossistema ali, passo a passo. E uma das coisas que eu mais gostei desse trabalho dele é esse esquema de relações entre os componentes que ele propõe. E aí, por exemplo, está o geossistema da Planície Costeira Sul, né? E aí ele vai colocando as relações entre os componentes. Cada linha mais grossa significa relações mais fortes evidenciadas, até as linhas pontilhadas, que são relações imperceptíveis, que você não vê a influência de um fator assim muito evidentemente na paisagem. Isso é um esquema muito interessante de você representar as relações entre os componentes aí, né? E eu acho bastante válido e vale a pena dar uma olhada nesse trabalho, é muito bom. É um esforço gigantesco. Ele foi professor de biogeografia há muito tempo, colega do Antônio Cristofoletti lá em Rio Claro, se eu não me engano. Tá certo? Aí só uma ressalva que eu faço em relação ao trabalho dele, que aí uma coisa que reverbera em alguns trabalhos que a gente vê no Brasil, é que ele diz o seguinte, isso aí está na página 4 desse trabalho de Geossistemas e Geossistemas Paulistas. Ele diz assim: devemos chamar a atenção que este autor, ele está falando de Sochava, ao criar o termo geossistema, o fez com base na vivência, na pesquisa e na interpretação do espaço geográfico do seu país, a ex-União Soviética. Portanto, o geossistema para este geógrafo e para os alemães da antiga Alemanha Oriental abrange sempre áreas com centenas e mesmo milhares de quilômetros quadrados. Quando Sochava fala em ecossistema ou geobiocenose como um geossistema básico ou unidade elementar, entendo que ele se refere a tundra, taiga e estepes, portanto, extensas áreas. Né? Essa é uma ressalva, a gente vê muito esse, como é que eu vou dizer, mal entendido
né, a respeito da perspectiva de Sochava sobre geossistemas. O que a gente viu aí nas aulas anteriores era justamente o contrário, né, que o trabalho de Sochava ele enfatizou muito o detalhamento das unidades de paisagem em níveis locais, né, pequenas unidades de paisagem ali com dezenas de metros quadrados, áreas bem pequenas, né? Quando ele fala de geossistema elementar, ele está se referindo ali a uma face físico-geográfica, etc., e não essas unidades maiores aí. Essa interpretação aí está equivocada, né? Mas isso não inviabiliza, não valida em nada a qualidade de trabalho do professor próprio, né? Tá aí, só lembrando dos trabalhos que a gente viu do Sochava, né? Aquele método da ordenação complexa, que eles faziam mapas ultra detalhados e a compartimentação da paisagem ali no nível de um perfil intransecto de 1 quilômetro, né? As faces físico-geográficas. Aqui está o mapa da Yulia Vanteeva, aplicando a taxonomia do Sochava, né, para áreas pequenininhas também aí, né, em geossistemas. Então, para o Sochava, como a gente viu, a ideia de geossistema ela tem várias dimensões, né? Só relembrando. Já Absaber, né, feito eu disse a vocês, o trabalho dele, deixa eu só ser mais específico aqui, o professor Aziz Absaber, é fantástico o trabalho dele, quem puder ter acesso aí aos artigos que ele publicou, tá certo? Tem uma pasta aqui no meu computador chamada Absaber, que tem um monte de coisa. Tem um livro que saiu, rapaz, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que chama A Obra de Aziz Absaber, que tem artigos de vários autores sobre o trabalho de Absaber, eles discutindo alguns artigos. E aí ele tem uma compilação de artigos do professor Absaber desde a década de 40, né, que tem 4.320 páginas. E aí, por curiosidade, eu estava preparando essa aula e eu disse, eu vou ver quantas vezes Absaber citou Sochava. E não aparece nenhuma citação a Sochava. Mas, em compensação, Bertrand ele cita várias vezes. E aí, se você pegar aí o domínio de natureza no Brasil, acho que tem um capítulo que ele chama Família de Ecossistemas, alguma coisa assim, não lembro exatamente. E aí, esse capítulo é fantástico, porque o Absaber, a característica do pensamento dele é de não assumir um modelo teórico único, né? Se você ler, eu acho que é o capítulo 9, meu Deus, eu não me engano, que eu acho que é alguma coisa com família de ecossistema. Que aí ele discute os conceitos de geossistema, ecossistema, o conceito de bioma do Walter, de paisagem, e aí ele faz esse diálogo, né? Tu achou aí, Essia? Achei. Desculpa, mas eu estou horrível. Domínio de natureza e família de ecossistemas. É esse? Eu acho que eu não lembro não. Mas eu acho que é esse. Eu acho que é. Aí se você ler esse capítulo depois, você vai ver, ele não se vincula a uma perspectiva assim, mais específica de um outro autor. Ele gosta muito do Bertrand, dá para perceber isso. Mas ele transita, ele sabe transitar entre os autores. E o modo como ele faz isso é muito interessante. Deixa eu ver o que foi que eu escrevi aqui. Isso aqui eu copiei e colei da minha tese de doutorado. Absaber não assume um modelo teórico em sua análise da natureza, dialogando com pelo menos 3 modelos conceituais distintos: o ecossistema de Tangerley, o bioma de Walter e a paisagem de Bertrand. Demonstra a peculiaridade de dialogar com diferentes formalismos conceituais de síntese naturalista, ao mesmo tempo trazendo uma discussão dos espaços sobre espaços de natureza no Brasil. Então, o Absaber estava muito preocupado, ele tinha muito esse interesse de discutir a diversidade de paisagens no Brasil, né? Eu acho que poucas pessoas no Brasil fizeram isso tão bem quanto ele, né? E de uma forma assim tão didática e tão sintética, né? A obra dele é fantástica, né? E eu acho que vale a pena aí, tudo que você puder ler de Absaber, leia, porque você vai aprender muita coisa. E ele tinha um pensamento, uma característica do pensamento dele era justamente esse diálogo. Ele conseguia dialogar com vários autores diferentes, utilizando aquilo que era útil para cada um. E aí ele vai propor uma compartimentação de espaços e subespaços de natureza no Brasil, usando a proposta de Bertrand, mas dialogando com o Turner, com o Walter, enfim. É uma das características aí do trabalho do Absaber. Colocou alguma coisa que achei também.
Já o professor Antônio Cristofoletti, vamos seguindo aqui. O professor Antônio Cristofoletti, a característica dele é de estar vinculado muito fortemente à geografia teorética quantitativa. Ele criou uma associação de geografia teorética quantitativa. Ele foi um grande defensor da nova geografia no Brasil, um grande divulgador, defensor, criou o boletim de geografia teorética. Né? E a base para esse pensamento estava no conceito de organizações espaciais. Eu lembro que ele faz referência a um trabalho, meu Deus, da década de 70, ou 60 ou 70, que tem 600 páginas. É um trabalho gigantesco aí que fala sobre um trabalho gigantesco de geografia teorética quantitativa. Eu acho que o professor Carlos Augusto chega até a citar esse trabalho aqui, mas eu não vou lembrar de cor, não. Será que eu vou lembrar aqui qual é? Tá. E aí, na perspectiva do Antônio Cristofoletti, o geossistema, e deixa eu só voltar aqui no Abissaba, depois eu junto aqui e falo. O geossistema, na perspectiva do Cristofoletti, ele vai muito como parte dessas organizações espaciais. Para ele, as organizações espaciais, que era o objeto de estudo da geografia, né, o geossistema ele compunha ali uma parte dessas organizações espaciais, e o que ele chama de sistema antrópico compunha outra parte. E a geografia ali estaria preocupada em discutir esses diferentes aspectos. Né? Vale muito a pena. Esse livro, Modelagem de Sistemas Ambientais, é fantástico. Uma característica do professor Antônio Cristofoletti era a capacidade, era o gosto que ele tinha por fazer resenhas. Se eu não me engano, durante a vida dele, ele fez quase 500 resenhas de trabalho. Esse livro, Modelagem de Sistemas Ambientais, é um livro de revisão extensa de várias abordagens de modelagem de sistemas ambientais. É fantástico a profundidade do seu conteúdo e a diversidade de assuntos que tem nesse livro. É muito bom. E aí, ele organiza isso nessa perspectiva, né, das organizações espaciais. E o geossistema, mais uma vez, ele apresenta o modelo, ele vê o modelo de Sochava, de Bertrand, etc., como perspectivas da modelagem ambiental, né, para a classificação de unidades do meio natural e etc. E ele vê isso como mais um modelo, né, que faz parte da geografia. E ele vê o conceito de geossistema como ele não vai diretamente no sentido do que o Sochava disse, assim como o professor Carlos Augusto, assim como o professor Abissaber, a ideia do geossistema no Cristofoletti também vai nesse sentido de não se vincular diretamente à perspectiva de Bertrand ou de Sochava ali na risca. Né? O que é que eles fizeram? Eles utilizaram do geossistema que era útil, né, para a construção teórica deles. E aí essa figura eu peguei de um artigo recente, Dias e do professor Arquimedes Pérez Filho. E aí o que é que o Cristofoletti diz? Ele vai dizer o seguinte: os sistemas ambientais físicos representam a organização espacial resultante da interação dos elementos componentes físicos da natureza. Clima, topografia, rochas, águas, vegetação, animais sólidos, etc. Possuindo uma expressão espacial na superfície terrestre e representando uma organização, um sistema, composto por elementos funcionando através dos fluxos de energia e matéria dominantes numa interação de uma determinada área, numa interação areal. Então, mais uma vez, o legado da nova geografia, eu acho que ninguém incorporou isso melhor no Brasil como o Antônio Cristofoletti, né? E a perspectiva dele do geossistema vai muito nessas relações, embora não seja diretamente relacionável à do Sochava. Por exemplo, se você olhar outra coisa que ele diz aqui, ele vai dizer assim, ao lado dos fluxos verticais de matéria e energia, em função dos diversos horizontes estruturais dos ecossistemas, aos fluxos na dimensão horizontal, conectando as diversas combinações paisagísticas internas do geossistema. O que é que ele está dizendo aí? Ele está fazendo aquela separação que a gente viu no começo da disciplina, dos fluxos verticais, né, de matéria e energia, e dos fluxos horizontais. Na perspectiva aí do Cristofoletti, esses fluxos verticais representam o ecossistema, e os fluxos horizontais representam os geossistemas, ou seja, as conexões. A heterogeneidade seria o geossistema, enquanto a homogeneidade ali seria o ecossistema. A gente vê que não é essa a perspectiva de Sochava. E Sochava, por exemplo,
tanto os fluxos verticais quanto os fluxos horizontais seriam os geossistemas, né? E aí você teria o geômero no sentido mais de tipo, né? E o geócoro no sentido de heterogeneidade. Então, o que é que a gente tira daí, né? De todos esses autores que a gente tem visto? É que o conceito de geossistema ele não foi seguido à risca, né? E eu não vejo o problema nisso, não. Né? É mais para constatar. Né? O geossistema ele foi muito útil como perspectiva, aplicação da perspectiva sistêmica em geografia, e aí esse uso ele foi muito, muito plástico, né? Muito maleável aí. Cada autor pegava o que lhe interessava das perspectivas e dialogava e construía a partir daí. Né? Outro trabalho outra pessoa aqui que eu destaco é o professor Marcos José Nogueira de Souza. Ele foi orientando do Absaber no mestrado e no doutorado, trabalhou com geomorfologia ambiental. Ele foi um dos grandes divulgadores do termo geoambiental no Brasil. Diga lá, Oswaldo. Fale aí, eu não entendi não a sua pergunta. Entendi agora. Tá. Diga. Então, esses geógrafos brasileiros não seguiram à risca a concepção de geossistemas devido a esse problema na época histórico, geográfico, político, né, mundo bipolarizado, a língua, o problema da língua, e esses fatores, né, porque é um contexto completamente diferente do nosso atual, né? Boa. Eu vou dizer a você, eu vejo como principal motivo o idioma, é um motivo, porque os trabalhos de Sotchava estavam, a maioria em russo, né? Outro motivo é que os geógrafos russos, eles nunca formaram geógrafos brasileiros, os geógrafos brasileiros nunca foram estudar lá na Rússia, né? Assim, nunca teve essa vinculação. A vinculação da geografia brasileira sempre foi muito mais com a geografia francesa, tá certo? Principalmente na década no início do século XX. Depois a gente começou a criar pernas, né, e andar sozinho, que na verdade a gente está vendo isso no trabalho deles, né, de Christophe Olette, do Trockmer, do Vitor do Absaber, Carlos Augusto, né, do Marcos José também. Né? O que é que tem de útil nessa perspectiva? E aí você constrói a partir disso. Né? Eu lembro não, uma das coisas que eu cascavilhei um dia desse foi que, se eu não me engano, e se eu tiver certo, a primeira vez que o termo geoambiental foi usado no Brasil foi, no sentido que a gente usa na geografia, foi num trabalho que saiu no evento de 1978 da GB e foi publicado pelo professor Jorge Xavier, né, ele faleceu até um dia desse, que trabalha muito com SIG, geoprocessamento. E como foi esse trabalho? Ele pegou as unidades geomorfológicas e aí ele caracterizou variáveis ambientais e ele agrupou essas variáveis ambientais utilizando o cluster. Isso na década de 70, o trabalho de Jorge Xavier, para fazer uma tipologia de unidades geomorfológico-ambientais. E aí foi a primeira vez que o termo geoambiental foi usado no Brasil. Né? Esse artigo, na época, ele foi bem citado, na década de 80, ele era muito citado. A Teresa Cardoso cita, Marcos José, eu lembro de uma professora de Santa Catarina, que eu não me recordo o nome, que ela cita também esse trabalho. Foi um trabalho assim, que teve uma visibilidade muito grande, esse trabalho do Jorge Xavier. E aí o termo geoambiental chega no Brasil com a perspectiva de geomorfologia ambiental. E aí o professor Marcos José, ele associa isso ao conceito de geossistema e das perspectivas que estavam em voga, a ecodinâmica do Tricard, né? Os trabalhos do Bertrand e etc. E aí ele orientou muitos trabalhos. Eu acho que quem mais divulgou o termo análise geoambiental no Brasil foi o professor Marcos José. Eu não tenho certeza, mas assim, você encontra muitos trabalhos orientados por ele nesse sentido. E aí está um dos mapas de um trabalho de sistemas ambientais, né, que ele fez, junto com um colega. E ele foi um grande divulgador nessa perspectiva. E mais uma vez, os geossistemas eles estão aí, ele está aí não como uma perspectiva engessada de alguém que está seguindo uma escola, de dizer, eu sigo a escola russa, eu sigo a escola francesa, eu sigo isso, eu sigo aquilo. Não, é de você dialogar com as perspectivas. Né? É isso que a geografia brasileira tem feito,
né, no sentido do uso do termo geossistema. Eu acho isso muito saudável. Deixa eu ver aqui. E para finalizar aqui, eu apresento aqui, você já conhece esse trabalho, já falei dele, vou falar de novo. Que é um trabalho de parceria do professor José Mateus Rodrigues, que já é falecido, professor Cacau, né, o Edson Vicente, lá da Federal do Ceará, e do professor Agostinho Cavalcante, que já faleceu também. Eu não consegui encontrar a data de nascimento dele, vocês me desculpem. Né? Ele faleceu em 2011. E aí eles publicaram esse trabalho, se eu não me engano, a primeira versão dele saiu em 2002. O professor Mateus, ele já tinha uma versão em espanhol desse livro. Deixa eu apresentar ele. O professor Mateus já tinha uma versão em espanhol desse livro. É Geoecologia das Paisagens. Quem era o professor Mateus? Ele fez doutorado na Universidade de Moscou, no Departamento de Geoecologia de Países Estrangeiros, se eu não me engano. Acho que foi isso, uma coisa assim. E aí ele conhecia aquele pessoal todinho da Universidade de Moscou, né? E eu acho, não, tenho certeza, que a vinculação está muito associada ao contexto político, né? Ele é cubano, o professor Mateus, e a Cuba tinha uma relação com a União Soviética muito próxima, e aí ele foi e fez doutorado lá. Né? E aí não conheço o modo como ele... não sei o modo como ele conheceu o professor Edson, o professor Agostinho, mas eles, através da parceria, eles produziram esse livro, Geoecologia das Paisagens, e esse livro ele traz o quê? Ele traz perspectiva do professor Edson, com exemplos de trabalhos dele, do professor Agostinho, etc., mas ele traz muita coisa também dos trabalhos da geografia russa e da geografia soviética. Maravilhoso, Lucas, esse livro. Bom. Eu tenho ele digitalizado. Pronto, essa Mas versão... é fácil de encontrar na internet. Essa versão estava circulando por aí. Eu acho que eu coloquei na pasta de vocês, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Eu não sei se eu encontrei na internet ou mandaram em algum grupo de livro de geografia. Estava circulando nos grupos esse texto. Deixa eu ver aqui que está na bibliografia básica. Ah, não. Deve estar na complementar. E aí, esse livro, eu acho que é o primeiro texto em português. Não está. Não está, não. Tem o do professor Carlos Augusto, mas esse não está, não. Eu vou colocar também. Foi o primeiro texto em português em que você tem muita coisa da geografia russa e da geografia soviética colocado em língua portuguesa. Né? O professor Mateus já tinha feito isso em espanhol. Né? E aí, o que é que a gente tem visto aqui no Brasil, mais recentemente? Né? Muitos geógrafos da América Latina têm influenciado a geografia física brasileira na perspectiva da geoecologia. E aí eu destaco, além do professor Mateus, o professor Eduardo Salinas, de Cuba, que ele foi professor lá na Federal do Mato Grosso do Sul, foi professor na Federal em várias universidades. O professor Mateus também circulou muito como professor visitante em universidades brasileiras. Né? Eu me esqueci, rapaz, meu Deus do céu, que vergonha. Tem um professor mexicano também que está lá em Dourado, se eu não me engano. Eu dei palestra, eu participei de uma mesa redonda com ele, me esqueci o nome dele, meu Deus, que vergonha. Mas, enfim, então tem muita gente da América Latina trabalhando nessa perspectiva da geoecologia das paisagens, que tem uma vinculação muito grande com a geografia russo-soviética, e que veio principalmente por iniciativa do professor Mateus. Eu acho que ele foi o grande vetor. Não, foi anterior. Eu vou chegar lá já. Ele foi o grande vetor, né, de difusão das ideias soviéticas de geografia, geossistema, etc., na América Latina. Tá certo? Ele fez uma grande divulgação aí. No Brasil, hoje, a gente usa o termo geoecologia, né, para se referir aí ao que o pessoal, na década de 40, 50, 60, aqui no Brasil, o pessoal falava de uma geografia ecológica, né, ou uma ecologia geográfica. Você vê isso nos textos do Vasconcelos Sobrinho, você vê isso nos textos de Gilberto Osório de Andrade, né? Mas eles não lograram um êxito como é que eu vou dizer assim, de difusão terminológica como o professor Mateus, né, a partir da geoecologia. Então, hoje se usa o termo geoecologia no Brasil por influência, né, do professor Mateus. Né? O termo geoecologia ele foi proposto, se eu não me engano, pelo Karl Troll. Né? O Karl Troll era um geógrafo alemão que havia proposto o termo ecologia da paisagem.
E aí ele propôs posteriormente, disse que o termo ecologia da paisagem não era o melhor termo era o termo geoecologia. Sochava, ele vai dizer que geoecologia é equivalente ao estudo de geossistemas, e o professor Matteu, ele preferiu o termo geoecologia, não só o termo geoecologia, mas o termo geoecologia das paisagens, né? E aí, ele tem sido ele foi o grande divulgador, né? Hoje está na mão do professor Edson, né? Que foi um parceirão aí do Matteu, tá certo? E eles publicaram esse livro aí, que é um livro fundamental para a perspectiva hoje que se consolida assim, dentro da geografia física no Brasil, que é a perspectiva da geoecologia, das paisagens, né, como o Matteu propõe. E, apesar de ter uma influência soviética muito forte, também é uma construção, né, também é uma construção latino-americana, tá certo? Embora se baseie muito na perspectiva da geografia russa, né, e soviética. Tá certo? Vale a pena dar uma lida também para quem tem interesse. Tá bom? O professor Cacau, ele dá uma disciplina que chama Análise Geossistêmica e Estudos Integrados, se eu não me engano. E aí, se vocês olharem lá no meu canal do YouTube, eu incorporei os vídeos todinho da disciplina dele, tá lá. Aí vocês podem olhar pelo canal da UFC também. Aí ele colocou as aulas, está no formato, ele apresentando, né, no formato de remoto. E aí tá os vídeos lá, muito boas as aulas dele. E aí quem quiser assistir, né, vale a dica. Diga lá, Paulo. Paulo? Professor? Opa, tô ouvindo. Tá escutando? Tô ouvindo. Sábado a gente vai dar um trabalho de campo no EAPOC. O professor Cacau vai estar presente lá. Olha que massa. E também o professor Guerra Filho, né? O Guerra Filho ele também está desenvolvendo muito trabalho. O Cacau também aqui na região do EAPOC. Muita coisa nova que eles estão produzindo aqui, em parceria com o PPGEL. O professor Guerra Filho ele faz parte do nosso PPGEL aqui. Olha aí que show. A gente vai ter um trabalho de campo subindo no Rio EAPOC de 2 dias. Eita, que jeito. Vou mandar as fotos para o senhor. Tá bom, antes de eu ficar chorando de inveja aqui. Tá certo. Mas é uma oportunidade, viu? Ouça tudo que eles têm a dizer. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Né? Essa área aí que você mora é uma área muito boa para... Todas as áreas são boas, na verdade. Mas essa achou o texto. Então, só para resumir aqui, chegamos no final da aula. Depois que eu terminar esse resumo, eu vou dar as orientações para a atividade. Resumindo, né, as ideias sobre geossistemas chegaram no Brasil na esteira da nova geografia, da perspectiva sistêmica, do período de emergência de uma geografia crítica. A gente viu que isso teve uma série de implicações aí. A aplicação do geossistema no Brasil levou em conta mais a perspectiva de Bertrand, que é a de Sochava. Você vê mais isso assim nos outros trabalhos, por citar mais Bertrand. E na maioria das vezes o conceito de geossistema serviu como uma referência para a construção de abordagens particulares do que uma cartilha metodológica, seguindo a risca. Hoje já tem muita gente que segue assim, eu vou usar o GTP do Bertrand, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, já não sei o quê. Mas a construção dos geógrafos brasileiros, ela foi muito mais no sentido de você construir deles construírem a própria visão deles, a partir da experiência de campo, da vivência das paisagens brasileiras, utilizando a palavra geossistema conforme ela foi útil aí para discutir as relações entre os componentes, etc. E esses detalhes assim da perspectiva russo-soviética só vieram posteriormente com a publicação do Geoecologia das Paisagens. Eu acho que tem um valor aí esse trabalho nesse sentido também, né, por uma ciência da paisagem brasileira. Eu vou dizer a você, viu, Oswaldo? Quando eu fui lá em São Petersburgo, o professor Luiz Achem, que me recebeu lá, ele tem um livro de cartografia de paisagem. E aí ele me passou esse livro, eu dei uma lida que o curso que eu fiz lá foi baseado nesse livro. E aí eu disse a ele, professor, posso traduzir seu livro para o português? Aí ele disse, olha, por que você não faz, né, um livro seu, né, com os casos aí do Brasil e etc. Né? Aí aquilo ficou na minha cabeça. E hoje a perspectiva que eu tenho vai muito nesse sentido, viu, Oswaldo? E que a gente tem a nossa própria perspectiva,
É claro que tem aspectos importantes da geografia soviética, da geografia francesa e etc., mas eu acho que a experiência da gente vale, né? E que a gente deveria procurar construir em cima disso, né? Procurar construir com a nossa própria experiência, com os nossos casos e etc. Então, não existe essa vinculação, né, a geografia russa criou uma escola no Brasil, né? A geografia cubana e da América Latina, assim, você vê que tem outros países da América Latina, principalmente a partir do Mateu, tem legado uma influência muito grande na geografia brasileira. Mas eu ainda sou a favor, né, de a gente fazer construir nossa própria perspectiva aí. Mas vai muito esse geoecologia das paisagens, apesar de ele falar muito da geografia soviética, ele tem muita coisa da nossa geografia. Eu gosto muito do trabalho do Abissaber, né, mas eu ainda vejo, sabe o que é que eu vejo? Eu vejo ainda uma falta muito grande de estudos de caso e de sistematização de dados generalizados assim sobre as paisagens brasileiras em nível de mais detalhe. O professor Abissaber publicou um trabalho em 84, foi um relatório de qualidade ambiental que saiu aí pela Secretaria de Meio Ambiente, se eu não me engano, que é ecossistemas continentais. E aí ele propõe uma compartimentação dos domínios de natureza, aí ele propõe uma compartimentação da Caatinga em várias unidades, subunidades, etc., do domínio das Caatingas, mas não tem um mapa, né? E eu acho fundamental da gente crescer nesse sentido aí, fazer pesquisa sistemática, acumular conhecimento, né, acerca das paisagens, das nossas paisagens, e sistematizar esse conhecimento integrado, né, a partir considerando mudanças causadas pelo uso da terra e etc. Acho que ainda precisa, eu acho que tem campo para trabalhar com isso ainda, né? Obviamente que todos os trabalhos aí do Carlos Augusto, a experiência dele, do Cristofoletti, do próprio do Abissaber, ecogeografia do Rossi, eu nem falei, né, da ecogeografia do Rossi, porque veio bem depois, né? Também, eu acho que toda a construção que vier da própria geografia brasileira, eu acho válido. Tá bom? Vamos falar da tarefa. Olha aqui o que é que a gente tem para a semana que vem, viu? E aí eu vou querer nomes, tá certo? Semana que vem a gente vai começar a avaliar os textos do Sotiago. Se der, a gente faz tudo na aula, né? Se não der, a gente passa para a aula seguinte. Então, tem esses dois textos aí que eu já está na bibliografia básica, tá certo? Esse primeiro, por uma teoria de classificação de geossistema de vida terrestre, e o segundo, o estudo de geossistemas. Esses textos, eu quero que vocês leiam os dois, por favor, né, para a gente discutir eles semana que vem, tá certo? Colocou o link aqui. E aí, se tudo der certo, se a gente conseguir fechar esses dois textos, porque eu quero que vocês leiam esses textos, para que a gente possa compreender como é que lembrando, a abordagem da disciplina é mais historiográfica, né? Mas a gente fazer um resgate e tal, do pensamento e etc. E aí, o que é que eu quero que vocês discutam? O que a gente discute? Os textos de Sotiaga em vários aspectos, tá certo? Eu vou falar já o que é que a gente quer discutir. E se tudo der certo, se a gente conseguir fechar esses dois textos semana que vem, tem mais um texto para vocês, que eu acho que já está na pasta de bibliografia. Onde é que está, meu Deus? Deixa eu olhar aqui na pasta, viu? Tá, não está aqui ainda não, mas eu vou colocar na pasta, que é esse texto do professor Isachenko, que é 2020, é um texto mais prático, tá certo? Que fala a estrutura e dinâmica de longo prazo das paisagens como um reflexo de processos naturais da história do uso da terra, do uso da natureza. Um exemplo do noroeste da Rússia europeia. E aí ele vai apresentar um método dele de cartografia de paisagem e de estudo da dinâmica das paisagens. Ele é bem objetivo e ele é bem didático. Esse texto é super didático. O professor Isachenko, ele é ótimo nesse sentido aí. Então, seria outro texto para a gente discutir no dia 30. Esse texto do professor Isachenko seria para o dia 30. Tá certo? Então, semana que vem, a gente discute os textos do Sotiaga. Finalizou os textos do Sotiaga. No dia 30, a gente discute o texto do professor Isachenko. E aí vocês estão livres, né, da minha pessoa
até o semestre que vem, se quiserem pagar estudos integrados, que eu vou ministrar estudos integrados semestre que vem. E aí, tá bom, a gente vai discutir esses textos. Qual é o propósito? O propósito é que a gente compreenda o que é que chegou do Sochaga em português, né? E aí eu quero que vocês discutam, e deem a impressão de vocês para ver se foi, como o professor Carlos Augusto disse, né, que a sensível maioria dos geógrafos com quem ele conversou achou o texto de Sochaga muito complicado. Gostei de trabalho de campo na próxima aula. Mas vai estar valendo os textos aí. E aí, depois a gente fala um pouco de uma versão mais recente do professor Isachenko, o que o pessoal está fazendo na Rússia hoje, né? Eu consegui, o professor Isachenko veio em 2017, aqui a gente foi lá no sertão de São Francisco, e a gente publicou um trabalho, eu estou vendo se eu termino de traduzir ele, eu acho que já terminei. Eu vou passar para vocês depois, que a gente publicou um trabalho lá da Caatinga, que foi uma aplicação dessa proposta dele, uma tipologia de sítios e estados da Caatinga, uma coisa assim. Aí saiu num evento lá da Rússia, em 2018. E aí, para finalizar, essas orientações, eu vou dizer a vocês onde é que está, tá certo? Na pasta de bibliografia básica, tem um arquivo do Google Docs, que o nome é Atividade. Aí tudo que está aqui está lá nesse arquivo. E aí, qual é a orientação? Isso aqui eu furtei descaradamente de um grupo de pesquisa aqui da UFPE que chama Geoconceitos, que é um grupo que estuda conceitos geográficos. Né? Esse grupo ele é bem organizado em termos de discussão de texto. Aí eu peguei isso aí para usar para vocês também. Estou citando a fonte, né? Então, tem 4 pontos que eu quero que vocês observem quando forem ler os textos. Primeiro, problema central. Qual é a tese do texto? O que é que o texto está querendo afirmar, está defendendo? Né? Quais os pontos centrais levantados pelo autor? Segundo ponto importante, que pontos reafirmam a ideia central? Quais os pontos do texto são utilizados para dialogar com a temática central? Quais são as citações que ele faz pertinentes? E quais são os pontos de destaque? 3, que isso é importante vocês refletirem sobre o texto. Quais as principais... Na verdade, essa orientação é ótima, porque ela serve para qualquer texto que vocês forem ler durante a construção do mestrado, doutorado de vocês. Principais dúvidas. O que é que o texto não deixa claro que você, como leitor, pelo conhecimento que você tem, você não consegue saber sozinho, não ficou claro para você? Anote tudo ali. Perguntas não respondidas. O que é que ele levanta lá e que não tem resposta? O que é interessante do grupo conversar sobre? Do que vocês acharam ali interessante. E desdobramentos. Levantar algumas perguntas para a gente debater, links possíveis com outros textos, outros autores e outras discussões. E aí, vamos seguir o exemplo do professor Abissaber, e aprender a dialogar com vários autores, e não com uma perspectiva. Sugestão de leitura, tá certo? O que é que vocês podem sugerir para aprofundar essas leituras? Eu vou dizer a você. Eu li esse texto de Sochaga umas 15 vezes durante anos, esse estudo de geossistemas, para tentar entender ele plenamente. E demorou, e eu tive que ler outra coisa, e voltar. Porque tinha coisa que não estava clara, e depois você vai lendo, cada vez que você lê, você vê uma coisa nova. Tem a coisa que eu não entendo, como o texto colabora com as pesquisas em geografia física. Eu acho que vocês estão lendo um texto, você está fazendo um fichamento do seu mestrado, do seu doutorado, leve em conta essas questões aí quando você for fazer um texto, ler um texto, principalmente um texto que você considerar fundamental ali da sua revisão. Eu acho que esses pontos aí são excelentes. Eu esqueci, rapaz, o nome da pessoa. O grupo é o grupo da professora Priscila, que montou essa orientação aí, tá certo? Professora Priscila Mendes, dá até de licença. Então, é a orientação que eu dou para vocês, tá certo? O que é que a gente vai fazer? Eu quero nomes de pessoas que possam ficar responsáveis por esse texto. Então, o que é que a gente vai fazer? Veja só. Tem esses aspectos aí que vocês vão ter que... Essas orientações que vocês vão ter que seguir. E a gente vai discutir em cima delas. Mas eu gostaria que algumas pessoas se voluntariassem para ficar responsável. O Oswaldo levantou a mão. Por um texto ou outro, ou por uma teoria de classificação, ou pelo estudo de geossistemas. Classificação, professor. Tá, deixa eu botando, vou anotando o nome daqui.
pelo menos umas 3 pessoas. Não é que as outras pessoas não vão falar, tá certo? Mas eu quero que algumas pessoas me ajudem, aí fiquem responsáveis também por conduzir, né, essa discussão do texto semana que vem. Eu vou colocar aqui o professor Oswaldo, para umas 3 pessoas. Alô? Eu posso organizar um PowerPoint, professor, também? Não precisa não, Oswaldo. Não é para apresentar o texto, é mais para vocês trazerem a orientação aqui, problema central e etc. e discutindo. E aí você vai levantando. Essa, diga lá. Pode me colocar, professor, aí, ou junto com o professor Oswaldo ou no outro texto, como você achar melhor. Ou para você não de geografia. E aí Tá. a gente vai fechando. Tem mais. Você não quer fazer dupla comigo, não, Essia? Porque o outro texto, os outros colegas vão trabalhar, né? E assim fica mais distribuído. Se se organizarem, acho que fica mais fácil. Tudo bem. Quem mais? Deixa eu anotar aqui qual foi o texto, Oswaldo. O texto é por uma teoria de classificação de geossistema de vida terrestre. Mas, assim, a ideia é que vocês leiam os 2 textos, né? Mas, assim, vocês ficam responsáveis aí por dar uma organizada. Quem mais? Se acusem aí. Alô? Corajosos. Eu vou fazer indicações aqui, viu? Alan, cadê Alan? Allan Kardec. Já me descobriu aqui, professor. Cadê tu? Posso colocar você nesse texto aqui com os meninos também? Pode, professor. Eu estou na correria, mas eu vou tentar. Até a lógica da disciplina é isso, né? A gente construir o conhecimento através do diálogo, do debate. Exato. Colocar. Pronto. E mais. Aí tem a outra da revista Métodos em Questão. Preciso de mais 3 pessoas. Vou sortear aqui. Tem 25. Quem se habilita? Não? Tá, veja só. Eu vou indicar aqui. Cadê? Fábio, você pode ficar responsável por esse aqui do Métodos em Questão. Oi, professor. Oi? Posso sim. Pronto, já botei seu nome aqui. Deixa eu ver. Peraí, só um minuto. Anote aí, viu? É esse estudo, né? O estudo de geossistemas. 75. Métodos em questão, né? O estudo do sistema, ok, professor? Aí siga as orientações aí. Deixa eu ver quem mais. Vou jogar um dado aqui de 25 lados para sortear. Paulo não vai estar, né? Vai estar fora. Jonas, tu estás aí? Jonas. Qual dos 2, professor? Foi mal. É o Jonas Santana. Tu também é Santana, né? Não, é Melo no final. É Santos, né? É Santos. Pronto, já que você falou, eu vou colocar você aqui. Pode ser? Pode ser, professor. Era você não, mas era... Qual é, professor? É o texto da revista Métodos em Questão, estudo de geossistemas também. Aí você faz junto com o Fábio, tá certo? Tá certo. Eu preciso de mais uma pessoa. Tá? Estou aqui, professor. Pronto, eu posso botar você também na história? Pode. Pronto. Então, Qual seria? Seria métodos em questão, é? Aí eu vou colocar aqui no chat. Pronto, fechamos esse aí. Certo? Semana que vem eu faço outra escolha para ver quem vai ficar com o do professor Isachei. Tá certo? E aí, tá. Semana que vem eu apresento sua música. Eu posso apresentar, né? Oi? Posso apresentar sua música para Pode, professor, pode. Pronto. Semana que vem, quando a gente for falar dos textos de Santiago, que o Jonas fez uma música sobre Santiago, sobre a disciplina. Aí semana que vem eu coloco, ficou muito bom. Daisy,
Ela está perguntando tá o texto do professor Isachenko. Olha, eu tinha acabado, eu vou colocar ele agora. Só porque você perguntou. Como é que faz isso aqui? Upload, né? Upload de arquivo. Então, Daisy, eu vou colocar você como responsável pelo texto do professor Isachenko. Pode ser? Uma das pessoas. Alô, alô? E aí você já vai lendo de agora. Pode ser, né? Alô? Pode, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode, professor, pode. Massa. Pronto, carreguei ele agora. Está carregando. Está dizendo aqui, restam 30 minutos. Ah, não, já foi. Já está lá. É Isachenko, GA 2020. Então, quem fica aí com a Daisy no texto do Isachenko? Está aqui, Isachenko. Alô, alô. Pode ser Giovânia? Pode ser, professor. Pronto, muito bem. E Verônica, você está aí? Estou aqui, professor. Posso colocar você também no texto do Isachenko? Pode ser, sim. Pronto. Então, no Isachenko ficou Verônica, Giovânia, Daisy. Deixa eu ver como é que se escreve o nome de Daisy aqui. Mas o de vocês não é para a semana que vem, não, tá certo? É só para dia 30. Então, vocês... Tá certo. Né? Até porque eu testei em inglês também, aí talvez demore um pouco mais, não sei. Depende da facilidade de vocês aí. Então, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vocês têm uma orientação... Vocês têm uma orientação a respeito de como deve ser conduzida aí a leitura do texto, né, para que a gente possa discutir. Né, e aí, semana que vem... E os outros, o restante do pessoal que não ficou aí responsável, vocês têm que ler também, viu? Para a gente discutir. E o que é que eu quero que vocês façam? Né? Façam apontamentos sobre o texto. O que é que vocês julgam essencial? O que é que vocês, ao ler o texto, julgaram como essencial? Ou ideias essenciais para compreender o texto, ou que resumem o que é que o autor quis dizer, ou que chamou mais atenção. Então, vocês façam isso, porque a gente vai discutir semana que vem. Tá bom? E aí, o que é que eu quero que vocês entreguem no final da disciplina? Além do relatório das aulas, vocês entreguem também, a partir da aula que vem, vocês entreguem constando lá também o que foi discutido, quem falou o quê, quais foram as principais ideias e etc. Tá certo? Como se fosse uma resenha aí do texto. Tá bom? Olha como acabou cedo hoje, foi bom. Tá certo? Semana que vem... Poupa a garganta do professor. Semana que vem, essa discussão. Diga lá, Alan. Não, professor, que deixei aberto aqui e tossi, infelizmente. Desculpa. Você ainda está tossindo por causa do eclipse de ontem. Né? Eu levei chuva e não vi foi nada aqui, tudo nublado. Tá certo. Então, boa semana para vocês, tá certo? Espero que vocês fiquem bem aí, passem a semana bem. Tem textos para ler, tá certo? E a gente está chegando no final da disciplina aí, tá bom? Vamos se animando, vai dar tudo certo. Então, um abraço aí para vocês, tá certo? Até mais. Vou deixar, assim que a aula estiver pronta, eu coloco no YouTube. O slide já está lá. Oi, Giovana. Você vai compartilhar o terceiro texto, né? Já tá na pasta de bibliografia básica. Ah, tá certo. Pronto. Professor? Oi, Oswaldo. A aula número 6 já está disponível? No YouTube não está, não? Acho que está.